a publicidade do influenciador digital e a responsabilidade dele de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama, sou mestre e doutora em Direito e nesse canal eu abordo assuntos relacionados sobre direito, faculdade. No vídeo de hoje eu vou abordar esse que é um assunto muito discutido, especialmente sobre se o influenciador digital tem ou não responsabilidade, como o Código de Defesa do Consumidor vê essa responsabilidade e como nós, consumidores, podemos nos proteger em relação a isso, ok? Então, a ideia é fazer essa abordagem técnica e afastar esse senso de impunidade que paira sobre as pessoas quando não é abordado ou até mesmo quando não tem regulamentação sobre o tema, especialmente sobre os cassinos e jogos online. E parece, especialmente no Brasil, que tudo aquilo que não é proibido é permitido. Então as pessoas vão divulgando até que se estoure algo e aí então haja regulamentação. E o que não deveria acontecer. Porque no final das contas, quando acontece uma tragédia, quando acontece algo ilícito, para quem acaba restando é sempre para o lado mais fraco. Do que se trata a publicidade especialmente enganosa e abusiva? A publicidade ela foi primeiramente abordada no nosso ordenamento jurídico no artigo 37 caput da Constituição Federal, que trata sobre a publicidade dos atos administrativos, justamente para garantir a transparência e para garantir o acesso de todos sobre tudo aquilo que está sendo feito pelos órgãos administrativos. Especialmente na década de 90, quando promulgado o Código de Defesa do Consumidor, a publicidade tinha um viés para disciplinar as agências de publicidade, para que elas, quando fizessem uma campanha, não caíssem na tentação de elaborarem uma campanha nem enganosa, nem abusiva. Então, o artigo 37, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor disciplinou o que é a publicidade enganosa, que é justamente quando tem informações falsas no seu anúncio, informações incompletas e que induzem a erro, seja por ação ou por omissão. Por exemplo, um produto que promete um emagrecimento sem esforço. Por outro lado, a propaganda abusiva, prevista no artigo 37, parágrafo 2º, é aquela que viola valores fundamentais, explora o medo, a superstição, abusa da confiança do consumidor e pode ser discricionária, isto é, pode ser da sua livre escolha. Por exemplo, um anúncio que estimula o consumo exagerado por parte de uma criança, ou aquele anúncio que inferioriza um determinado gênero ou uma determinada categoria de pessoas com deficiência. Então, esse tipo de anúncio, ele acaba sendo discriminatório. Nesses casos, o próprio Código de Defesa do Consumidor tem lá a sua respectiva punição. O que acontece sobre a conduta do influenciador digital? Atualmente, existe um comportamento diferenciado em relação às redes sociais. E as pessoas acabaram mudando a sua forma de comprar e a sua forma de ser induzida ou ser seduzida ao seu convencimento para comprar algo. A influência direta por parte dos criadores de conteúdo digital e de figuras públicas sobre as decisões de consumo, elas são inegáveis. Por isso, há um crescimento muito grande em relação ao marketing digital, porque é direcionado justamente para aquelas pessoas que se simpatizam com aquele determinado influenciador, que já sabe
que gosta e que acaba então consumindo o que aquele influenciador indica ou que ele consome dentro de casa. Quando o influenciador ele é um divulgador e ele acaba indicando um produto, ele se torna corresponsável. Muito embora ele coloque, olha, tome cuidado, olha, se você é menor de idade, ele faça aqueles pré-anúncios de praxe, ele ainda é responsável, porque não adianta ele colocar assim, olha, cuidado, você, aqui vai ter imagens, mas mesmo assim a pessoa continua vendo e continua gostando e associando a imagem dele àquele produto. É indiscutível isso. E por isso a jurisprudência tem entendido que existe sim uma responsabilidade solidária entre o influenciador digital e os casos de publicidade enganosa. Isto é, aquelas que induzem o consumidor a erro ou que possuem uma informação incompleta. Por isso, o influenciador digital ele acaba atuando como um fornecedor indireto. Ele deve ter consciência da sua importância no dever de informação e de transparência, especialmente em relação aos produtos a que se relaciona e que divulga. Ah, mas é uma relação meramente comercial, mas é uma relação que está dentro às vezes, da própria casa da pessoa, é um produto que ela está lá e ela está oferecendo para o filho dela, para os familiares dela. Então ela está querendo dizer que ela consome e que é bom. Então as pessoas acabam acreditando que ela faz uso daquele produto. Então quem está assistindo ou quem está consumindo aquele conteúdo digital acaba querendo ter aquela vida daquele influenciador digital. Portanto, a gente conclui que o consumidor tem sim direitos na internet e, portanto, ele deve buscar e deve ficar atento em relação aos influenciadores digitais. E, por sua vez, os influenciadores digitais devem tomar cuidado com as marcas a que se associam, justamente para que não lá no futuro não respondam ou se responderem tenham consciência as marcas as que estão se relacionando ou pior ainda em relação aos produtos ou as atividades que estão se relacionando, que eles tenham consciência, o seu nome ele está sendo relacionado. Porque no passado havia uma propaganda muito grande de cigarro, de bebida, que mas é só colocar uma tarjinha aqui proibido para menores e isso impedia dos menores de beberem? Não. Então, para a mesma coisa, hoje existe uma preocupação em relação aos jogos de azar. Tem várias pessoas que estão se acabando, elas estão se viciando nesses jogos, estão acabando com as suas famílias e boa parte da culpa, sim, é dos influenciadores digitais que estimulam com esse tipo de atividade. Então, eu acho que deveriam pensar se realmente vale a pena esse tipo de propaganda e deveria ter a consciência de fazer uma propaganda mais responsável. E conta para mim aqui embaixo se você já foi influenciado por alguma propaganda digital para comprar algo e se arrependeu dessa compra ou ainda se iludiu com a compra. Conta aqui nesses comentários, ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que não está sabendo ou que está divulgando alguns produtos ou algumas atividades que não sabia que pode sim ser responsabilizado. E se inscreva no canal, porque assim o YouTube responde diretamente que você gosta de vídeos que eu faço daqui com muito carinho para você daí. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.